se a aliança não tivesse topado assim na nossa vida, a gente não estaria junto. Eu tive um problema com dependência química. E ver que dá pra mudar, sabe? Com paciência, com calma, né? Eu sempre fui doida nesse homem, mas eu já tinha decidido que eu não queria mais viver com a doença dele. E hoje, não. Hoje eu sou... Eu acho que é o melhor caminho para quem quer resolver qualquer coisa na vida. Não tem como uma pessoa entrar para esse movimento e não ter resultado. Talvez eu chore. Já pega lá em cima. Fala, Divergentes! Que bom ter você aqui novamente no Me Empresta a Sua Vida. Eu tô muito feliz de estar aqui de novo, gravando um outro episódio, mais um episódio. Hoje estou com um casal que eu conheci já tem um tempinho, são aliados. Já tivemos um celebre aqui com eles, vocês vão gostar desse papo, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. Nós vamos falar hoje sobre alinhamento de casal, sobre deixar vícios, sobre uma mulher deixar de ser guerreira, um homem assumir o seu lugar, então eu tenho certeza que vai vir muito conteúdo bom e eu espero que você fique aqui até o final. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, deixa o seu joinha, curte, compartilha com outras pessoas, mesmo que não seja aliado, porque eu tenho certeza que esse papo vai despertar muita coisa e vai fazer você olhar para a vida de um jeito diferente e ver que o que parece impossível, ele é possível sim. Basta você querer, basta você estar num ambiente que proporcione tudo isso para você. Seja muito bem-vinda, Paty, seja muito bem-vindo, Wagner, seja muito bem-vinda, Maria, maravilhosa. Que bom que deu certo de vocês estarem aqui. Eu sei que vocês são de São Paulo, né? Vocês vão se apresentar e que vieram até aqui, então muito obrigada, é uma honra receber vocês aqui mais uma vez. Então eu participei um pouquinho, tem quanto tempo que a gente fez Foi o em Celebre? dezembro. Dezembro? Foi em dezembro. Então tem quase um ano, né? Então em dezembro, olha só, a gente participou 9 meses, aqui tá nascendo uma criança, hein, Paty? Participamos aqui do Celebre, gravamos, quem é mais antigo aqui talvez vá lembrar que a gente fez o Celebre, né? Que você foi pedido em casamento, andamos de limusine por aqui. E eu quero saber as atualizações. Antes das atualizações, quero que você fale um pouquinho, me conte quem você é, me conte quem você é, se apresente para os nossos telespectadores aqui, para os nossos aliados. Fala um pouquinho de vocês. Bom, eu sou a Patrícia, eu tô na aliança já tem 2 anos. Agora em agosto. Você entrou, era GPS ainda, né? Era Você tem uma GPS marca aí ainda. no seu braço, né, Paty? Aí eu atualizei. Aê! Essa aqui na inauguração do estúdio do Wagner, a Rita, uma aliada que é do Rio, ela foi para a inauguração do estúdio, aí a gente fez juntas. Foi bem legal. E aí a minha carreira agora está em transição. Eu sou nutricionista de formação, mas hoje eu tenho uma confeitaria e eu acabei de passar na prova do Corpo Explica. E aí a minha pretensão, eu estou em transição, estou me ajeitando para ano que vem vir com tudo com análise e associar com a minha formação para trabalhar bastante com essa mulherada. Muito para perder bom, peso. Paty. Que legal, que incrível. Então daqui a pouco a gente volta com outra história sua, hein? E você, Wagner? Bom, eu sou o Wagner, sou tatuador, sou o marido da Patrícia, dessa minha esposa excelente aqui. Somos os pais da Maria Flor, né? E hoje é um dia muito especial para nós estarmos aqui. Obrigado pelo convite e vamos aproveitar esse café. Bora lá. E me conta um pouquinho, né? Quando eu já conheço a história de vocês, mas tem muita gente que ainda não conhece. Quando você chegou, quem chegou primeiro aqui na Aliança? Chegou por quê? Como que foi isso? Olha, eu participei de um resgate. O Wagner tinha acabado de sofrer um acidente, a gente não estava junto quando ele sofreu esse acidente. E ele ficou acamado um tempo, precisou de recuperação, e como ele morava sozinho, quem cuidou, Então, né? peraí, vocês eram casados, a gente já foi... aí estava separado. Isso. Casado não, vocês moravam juntos, né? morávamos Só juntos, isso. morou junto. Eu vou pegar um período. café. Vocês querem um café? Eu não Que quero hoje a gente está agora, na não. sala de casa, hein? Eu quero. Você quer puro ou você... Pode ser puro. Aí a gente tinha terminado e quando ele sofreu o acidente a gente não estava junto. Uhum. Nesse período a gente voltou, quando ele estava lá em casa. Tá bom. Acho que não tinha uma semana que a gente tinha voltado. Eu não quero, amor, obrigada. Aí eu vi
O resgate. O resgate. Aí eu falei, eu vou participar. Aí assisti o primeiro dia, assisti o segundo dia. E assim, ao meu ver, minha vida estava tudo certo. Eu entrei mesmo de curiosa, porque eu fiquei curiosa pelo movimento. Aham. E aí, no terceiro dia, eu virei para ele lá deitado, todo travado. Estrupiado, Todo atropelado. estrupiado, literalmente. Fêmur quebrado, costela, o nervo radial. Ele tava, literalmente, voltei com esse homem desmunhecado, porque ele nem a mão mexia, era assim, ó, o tempo inteiro. E aí eu virei pra ele e falei, e aí, eu tô assistindo um negócio aqui que eu tô gostando muito e eu vou voar. Você vai comigo? Aí ele falou, vou. Cá estamos. E E cá aí você estamos. entrou pra aliança. Era GPS, né, na GPS, época. Aham. Aí fui, acompanhei o movimento e fui, muito conteúdo. Só você, ele ainda não, né? Não. Aham. E aí quando você entrou achando que estava tudo bem na sua vida, mas o que te despertou, assim? O que você falou, pô, isso aqui fez algum sentido? É porque eu, dentro do que eu tinha conhecimento, pra mim tava tudo bem. Sim. E aí eu falei, cara, tem muita coisa aqui que... Porque eu sempre tive muita sede de sonhar alto, de crescer assim. Não, muita sede de fazer muita coisa, mas eu não tinha nem sonho. Sim. Eu, assim, eu na Sabia minha que cabeça... queria mais, mas assim, mas só eu quero. nem sabia o que eu Aham. queria, não sabia mesmo. Na minha cabeça, eu sempre, assim, tudo que eu me propunha a fazer, eu ia lá e fazia. Só que eu não tinha esse negócio de despertar a vontade, que foi Aham. o que eu consegui aqui, né? Tipo, saber que eu posso mais, Boa. que ter sonhos é importante. Eu não tinha, eu só trabalhava ali no mês, pagava as contas. E Tava aí, sobrevivendo, né, Paty? literalmente foi o que eu falei E pro achando que Wagner, tava a gente tudo bem, sobrevivia. né? Sim, minha saúde era boa, minha filha tranquila, né? Não faltava nada, nunca me faltou nada, eu sempre trabalhei, sempre dei Uhum. conta. Então, pra mim, tava tudo certo. E a régua era baixa, né? Só que você não Muito, percebia. muito. Então, assim, é o que eu falo. Ali, dentro da vida que eu tinha, pra mim, tava tudo certo. Eu tinha meu carro, eu tinha minha faculdade, eu tinha minha casa, né? Do lado da minha mãe, Martinha. Aham. Então, assim, pra mim E aí, tava quando tudo você certo. olhava ao redor, porque isso é muito comum de acontecer, eu vivi muito tempo da minha vida que eu falava assim, eu também quero mais, não sei direito, mas eu quero mais, quero mais. Só que o que eu tinha, eu olhava e falava assim, mas, poxa, você já tem muita coisa, porque tem gente que não tem nada disso, É. não é? Aham. Você já é formada, você tem um carro lá, tem aquela pessoa ali, coitada, anda de ônibus, pega esse trem lotado todo dia. E eu trabalhava em casa. Eu tinha uma vida super tranquila. Uhum. Assim, eu sobrevivia muito bem. Sim, e quando a gente está nesse lugar, é uma, entre aspas, zona de conforto perigosa, né? Porque você realmente não tem permissão para ir mais longe, né? E você não entende, vai estar tudo bem, né? Só que a sua régua está aqui embaixo, né? Então, a escassez, ela está muito presente aqui. Sim, eu vivia muito. A escassez para mim era gritante, assim. É uma coisa que até hoje eu tenho que me policiar, porque senão eu tô lá. Uhum. Né? Tipo, não, esse E lugar o não me Wagner, pertence. como que você estava, né, quando ela entrou? O que aconteceu depois? Você entra depois, né, Wagner? Isso. Eu tava na cama, né? Aham. Com o fêmur quebrado, Estrupiado. costela, todo quebrado do acidente. E ela comentou, né, do antigo GPS. Aham. E eu ali deitado fiquei observando o movimento dela. De Não lá do tinha pra onde quarto, correr, de lá do literalmente, né, quarto, Wagner? escutando, né, a voz do Elton de fundo. E eu falando, isso que esse cara fala é interessante. E ela vinha sorrindo, né? Uhum. Eu falei, eu vou precisar entrar nisso daí, porque senão eu vou ficar para trás, Boa. né? E o acidente, acho que depois que tivemos uma conversa, até dentro da limusine, né? Foi quando chegou o entendimento que foi a utilidade do acidente para O poder jeito estar que ele perto da achou, família. né, de voltar Né? pra casa. Uhum. E eu vendo ela, né, evoluindo, eu falei, eu preciso evoluir para acompanhar, né? Quem que era o Wagner antes? Eu tenho, acho que duas histórias, né? O Wagner antes da aliança, né? E o Wagner depois. Uhum. Assim, dentro da aliança é uma história muito bonita.
né? Que mudou muito a minha Sim. vida. Hoje eu enxergo a vida com outros olhos e tenho a liberdade de poder falar que hoje eu estou bem tranquilo em relação ao que eu fazia, né? Só dar uma pausinha aqui. Ô Marcos, quando você não conhece a história deles e você vai conhecer agora, e vocês prestem atenção, porque aqui a gente materializa, talvez eu chore. Vamos chorar juntos. Mas Prepara os lenços. Já pega lencinho. A gente materializa a construção do mundo novo. Porque Exatamente. vocês vão entrar na história deles agora e vocês vão entender o que é uma mulher valorizada, um homem desafiado e uma criança Hoje protegida. protegida. Né? Então, de fato, o que vocês viveram e por isso que vocês estão aqui é a materialização Sim. desse mundo novo. Porque quando o Wagner fala antes e depois, se não tivesse tido esse depois, essa criança não estaria protegida, essa mulher ia continuar guerreira e você talvez não estivesse aqui, né? Exatamente. E aí que eu quero que você E conte. é bem, Exatamente assim, eu isso. tenho muita certeza de que se a aliança não tivesse topado assim na nossa vida, a gente não estaria junto. Uhum. Isso, eu tenho muita certeza disso, assim, porque era uma coisa que eu já tinha me determinado que eu não viveria mais a doença dele, né? Sim. Eu não ia me permitir mais viver. Não, talvez ele nem estivesse aqui, talvez essa criança nem estivesse, né? Mas conta um pouquinho, Wagner, quem que era você antes? Vamos lá. Então, eu antes da aliança, eu era um cara totalmente irresponsável. 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 E eu tive um problema com dependência química, né? Onde ele me tirava toda a responsabilidade de fazer o papel de pai, né? De proteger os filhos, né? De valorizar a mulher, né? Você era dependente químico há quantos anos? Há 30 anos. Há 30 Você tem anos. quantos anos? Na verdade, são Mais. 28. São 28 anos. 28 anos que eu fiquei dentro desse mundo, né? Porque hoje eu tenho 44, então eu tenho uma caminhada aí que depois da aliança mudou bastante a minha vida. Mas eu era esse cara totalmente responsável com o trabalho, com a casa, né? Como filho, como pai, como marido. E isso me machucava bastante e machucava as pessoas que realmente me amam, né? Então, quando aconteceu esse acidente e aconteceu todo esse movimento do GPS aparecer na nossa vida e a Patrícia abraçar esse movimento e me trazendo as informações, e quando eu entrei, consegui entender, né, a utilidade da doença na minha vida, foi um despertar que eu falo para todo mundo. Eu gosto de contar essa história. Ontem mesmo eu estava trabalhando, o menino achou incrível, né? Tudo isso que aconteceu, porque foi uma virada de chave. E eu confesso que desde então eu não sinto mais abstinência, né? Quanto tempo você tá sem usar nenhum tipo de droga? Eu tô 2 anos e 6 meses. E Boa. alguns dias, né? Isso nunca tinha acontecido, né? Nesses 28 anos de dependência química, nunca tinha acontecido de ficar 1 ano, né? Existia um padrão de 6 meses, recaía, né? 9 meses, recaía. Eu lembro que você me falou que você passou por várias internações, né? Sim. Wagner? Contando ao todo, foram quase 20 internações. Nossa. Né? Tanto na ala da psiquiatria, né? Para fazer a desintoxicação de 30 dias e 4 comunidades, né? Mas só que dentro dessas internações eu aprendi muita coisa sobre a dependência química e isso foi me forjando de alguma forma. Mas quando eu encontro o GPS com as informações da utilidade da doença, aí foi aonde quebrou o padrão e hoje vivemos. E acabou essa toda a sua vida. argumentação. E aí tem um monte de coisa depois, né? E eu lembro que quando a gente começou, você falou que os seus dezembros, eles eram sempre... Dezembro e junho, né? Que são a época de festa e a época de frio. Porque padrão. o seu dezembro do ano passado, como que eram os seus dezembros? Geralmente, os meses de dezembro, alguns anos, era internado, né? Então eu ficava pelo menos o ano todo bom, esperando chegar dezembro e sabendo que ia passar internado e longe da família,
né? E passar aquele dezembro foi quebrar o padrão e ali foi onde tudo começou. Muito Né? bom. E Paty, Dia como 2 de era dezembro. para vocês? Vocês estão juntos há quanto tempo? Eu não sou muito boa com data hoje. 8 anos. 8 anos. Aham. É que Mariazinha tem 6, foi um ano mais ou Sim. menos de gravidez e um ano antes. A gente estava um ano. A gente estava um ano junto quando alguém veio. Aham. E como que era para você esse tempo convivendo com esse homem, nessas recaídas? Era um inferno. Porque assim, eu digo que depois de um tempo, eu entendi que toda vez que eu começava a me organizar, ele vinha, tinha uma recaída e me desestruturava inteira. Eu não tinha permissão para ter uma vida tranquila, porque toda vez que eu tava assim, eu começava a me organizar e tudo, aí tipo assim, se eu tinha alguma dívida eu pagava, aí quando eu começava a ficar tranquila, a começar a guardar um dinheiro mesmo, aí ele tinha uma recaída. Eu não dava dinheiro para ele, eu nunca dei. Mas assim, às vezes ele precisava pagar alguma coisa, eu emprestava. E aí acabava que ele vivia na minha casa e aí o gasto Não, aumentava. e aí, é um jeito de se enganar, né, Paty? Que você fala assim, eu não dava o dinheiro, mas eu estou com uma pessoa que mora comigo, que vive na minha casa, que o gasto aumenta. Aham. É um jeito de se enganar. E a gente se engana exatamente. fácil com isso, né? Era que nem eu falava pra minha sogra. Eu falo, sogra, você não dá o dinheiro pra ele usar droga. Uhum. Mas o dinheiro que ele tem, ele usa. Sim. E aí acaba que dá na mesma. E a gente ia se auto-enganando, né? E aí é onde eu encontro os padrões controladores, né? Sim. Que eu identifico eles. E aí eu entendo o que eu tava fazendo, Sim. que era um ponto cego que eu não conseguia enxergar. E quando se enxerga, né, esses padrões controladores, Não tem eu mais falo, como desver, chega, né? Não dá tem mais como pra- desver. Não tem mais como desver, exatamente. E eu lembro quando eu conheci vocês, na história de vocês, eu estava procurando um grande celebre para a gente trazer para toda a nossa tribo. E me chamou muito a atenção, eu conversando com a Paty no WhatsApp, né? Quando a gente começou ali e tal, a entender tudo. E para mim ainda é muitos motivos de celebre, porque você sair de um vício de 28 anos e com 20 internações é uma grande vitória, né? Então, de fato, quando você entende, você está trazendo muito isso, a utilidade do problema, e entende os padrões e resolve que não precisa mais desse problema, né? É onde tem a grande virada de chave. Só que você está quimicamente alterado ainda, né? Porque você já entendeu, você já está resolvendo, e lá atrás você ainda estava. Então, assim, cara, parabéns de novo, né? Parabéns para vocês todos por essa família, porque eu sei o quanto que é desafiador, né? O quanto que e o quanto que foi este processo aí na sua vida, na vida de vocês, muito bacana. E aí depois entrou o GPS, hoje a Aliança, né? E aí a transformação começou, né? E aí como que foi aí? O que mudou na vida de vocês de fato? Como que foi essa transformação? Mas foi bastante coisa, né? A gente veio num celebre em dezembro. Aí esse homem me pediu em casamento. Aí a gente começou a se organizar. Tipo, não, então vamos fazer. Mas antes do celebre, ele já tinha deixado de usar droga, a sua vida já tinha começado a mudar, né, Paty? A gente tinha entendido que nesse primeiro ano de aliança, a gente estava construindo a base sólida. A gente não focou em dinheiro, né? Assim, a gente falou, não, esse ano a gente vai focar em trabalhar a nossa estrutura emocional. E aí, a gente combinou para 2025, que seria esse ano, correr atrás se fosse capacidade, correr atrás de movimentar, para começar a estruturar, para a gente começar a correr atrás de mais grana. E aí foi quando ele falou, agora eu vou abrir meu estúdio. Aí a gente começou, ano passado... Você tatuava dentro da sua casa, era isso? Na garagem da minha casa. A gente era um amontoado. Era a garagem, era o estúdio, a confeitaria foi para dentro da minha casa, mas ele fala que acabou que a gente que morava na confeitaria, porque a confeitaria tomou um espaço. E era tudo lá. E a gente morava,
na casa do lado da minha mãe, né, que era só família no quintal, tudo junto. Aí a gente começou a se organizar, aí a gente falou, tá, a gente vai começar por onde primeiro? Primeiro, é importante começar algo que traga um retorno, né, para então a gente ter mais tranquilidade para alugar uma casa. Então, o nosso primeiro passo foi o estúdio. Aí, em janeiro, a gente fez uma viagem super gostosa para Balneário. Visitamos, assim, todos os pontos turísticos. Se divertimos pra caramba, né, filha? Alguém aqui se divertiu demais. Aí, a gente voltou em janeiro, depois da pauleira, que para mim, para confeitaria, dezembro né? Pauleira, né? E aí a gente correu na correria doida, aí tiramos esse período de férias, fazia tempo que eu não tirava assim, uma semana tranquila. E aí quando voltou, aí foi a inauguração do estúdio. Aí nesse período a gente tinha falado que a gente tinha combinado a princípio de se organizar para fazer o nosso casamento em 2026. Aí... Então, peraí, que ela já foi para esse lugar, né? Só voltando, então, em dezembro do ano passado, por conta da história do celebre deles, né? Eles vieram para participar aqui com a gente, né? No palco e fazer um grande celebre com toda a tribo, né? Então, tava o Elton, a gente tava todo mundo junto ali no palco. E ali no palco você foi pedido em casamento, né? A gente sabia, você não. Foi uma surpresa, né? E porque até então vocês moravam juntos, mas não eram casados oficialmente, né? Nem era a ideia. Eu disse que eu jamais me casaria novamente. Um dia eu disse isso e hoje eu sou a senhora Agostinho. E aí a gente... É muito legal, assim, ouvir isso, porque era aquela mulher que era guerreira, que precisava ser forte o tempo todo, que não dava espaço para ter um homem bom também do lado dela, né? Então... Colocar um sobrenome de um homem, para mim, nunca tinha sido uma opção. Não fazia parte dos meus planos de forma alguma. Ei, percebi uma coisa aqui, hein? Eu tô vendo que tem um monte de gente que não tá inscrita, então se inscreve agora aqui no canal, já curte, já ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Vai no seu grupo, compartilha, pede para que as pessoas façam a mesma coisa, porque tem muito conteúdo bom e esse vídeo tá incrível. Fique aqui até o final, hein? Espero você. E aí, nesse processo, a gente alugou o estúdio. Aí eu lembro que eu fiz o meu plano, a gente faz em março, né? Fevereiro, março. Aí no de março, no meu plano, falei que nos três próximos meses, eu já queria alugar minha casa. Já queria sair de lá. E nisso, antes de fazer o plano, a gente tinha conversado e combinando para fazer o nosso casamento em 2026. Aí eu falei pro Wagner, eu falei, tá, a gente vai esperar até 2026 porque a gente quer ter dinheiro para fazer festa pros outros? Aí ele falou, eu falei, tá, e por que a gente não casa no civil? Aí a gente já faz todo o processo, vai pra nossa casa já casado e tal. Aí ele falou assim, e pode? Tipo, casar agora no civil e depois fazer uma festa, porque ele quer muito. Eu acho que na verdade ele quer mais que eu essa festa. E aí, é porque é festeiro, negócio de bagunça. Aí eu falei, pode, a gente vai, casa no civil, se muda. E aí, ano que vem a gente faz uma celebração, uma festa. Ele falou, então demorou, então vamos. Aí nisso, no plano, eu já coloquei que nos próximos 3 primeiros, eu tinha colocado que a gente ia casar. Eu não lembro se foi abril. Eu acho que eu coloquei que na primeira semana de abril a gente ia resolver o negócio da papelada do casamento. E em maio a gente ia se mudar. Só que a pessoa acelerada começou a ver casa. E aí eu comecei a ver casa. E a casa não estava dando certo, a gente via uma não gostava, e via outra não gostava, e não era dentro do que a gente queria. Aí eu falei, Wagner, a gente atropelou as coisas. Enquanto a gente não resolver a questão do casamento, a casa não vai sair, porque a gente atropelou os planos, a gente mudou. Aí eu falei, vamos marcar, né, a data no civil e tal. Aí a gente começou a correr atrás da papelada, de ver o que... Aí conseguimos achar uma casa, na verdade a gente se mudou antes de casar, mas a gente já tinha organizado toda a papelada, porque eu fazia muita questão que fosse uma casa individual e que tivesse 2 quartos. E aí algumas outras coisas, eu queria um quintalzinho gostoso também por causa da Maria. A casa que a gente achou, ela não é totalmente individual,
Mas quando você entra, a garagem é só minha e logo você tem uma escada que você sobe e a parte de cima da casa é toda minha. Tem duas casas embaixo, mas assim, o que eu não queria, que eu tinha pavor, era de ter gente passando na frente da minha janela. Sim. Então assim, lá não é individual, mas pela região onde a gente está, pela logística, eu não dava para ser muito longe por causa da Escola da Maria, a minha logística ia ficar muito difícil. E aí era muito difícil achar uma casa dentro do padrão do que a gente queria, perto da onde eu morava antes, para facilitar tudo isso. E aí a gente achou essa casa super gostosa, assim, um quintal bem gostoso, com 2 quartos. Meu quarto tem até banheiro, que delícia. Isso nem era uma exigência, né, para mim. E aí a gente começou, aí marcamos a data do casamento. Rapaz, mas foi pré-queda, pré-queda. E isso é importante porque toda vez que a gente se movimenta, né, toda vez que você se coloca aí para a vida, as pré-quedas vão aparecer. E aparece justamente para você quebrar padrão e ir mais longe, né? Sim. Menina, eu falei pro Wagner, eu falei, não vejo a hora da gente casar pra acabar. Porque, olha, parece que depois que a gente casar, a sensação é que ia sair essa nuvem negra, assim. Mas era um desalinhamento da gente, sim. E aí, eu falava uma coisa, ele entendia a outra. Como que vocês resolviam? Conversando. Alinhamentos, né? Porque eu sou muito chata, né, às vezes, né? Fala pra caramba. Só que antigamente eu saía metralhando, né? E aí hoje não, hoje eu entendo, tipo assim, ele chega, aí eu sei que hoje não tá muito bom pra conversar, não. Aí eu respeito, E isso é muito legal porque você tá falando de mudança de postura. Então é muito fácil a gente sempre culpar o outro, né? E eu não é sem julgamentos, mas é muito fácil a gente falar assim, porque o outro não escuta, porque o outro não faz, porque ele isso, porque ele aquilo. Só que nunca é sobre o outro, vai ser sempre sobre você, né? Então a mudança de postura, para mim, ela é um grande passo e o primeiro e o mais importante, porque a hora que você muda e você consegue identificar que, opa, peraí, agora não é o melhor momento de fazer esse alinhamento. Um alinhamento não é uma briga, né? Não é uma DR. Eu tenho que trazer as situações que precisam ser resolvidas, somos 2 adultos, de uma forma mais leve, né? Não é dedo na cara. Então, quando a gente começa a entender isso e tem essa mudança de postura, as coisas vão fluindo, não é? Vocês perceberam? É exatamente isso. isso. O encontro mesmo do confronto que o Elton e o Ramon fez, eu vi muito, assim, e aí eu vi que ainda tem muita coisa para mexer também, mas muita coisa já tô assim, sabe, de esperar o momento certo, de não cobrar uma resposta assim que a gente traz alguma questão, porque antes não sei o que, eu já quero, me fala, o que você acha? Aí eu espero. Mas é extremamente importante quando a gente tem esse entendimento. Por quê? Porque eu percebo mais rápido, inclusive, o quanto que eu ainda preciso mudar e melhorar. Quais são os passos que eu ainda tenho, né? Assim como eu consigo enxergar uma pré-queda e falar, opa, isso aqui é pré-queda, deixa eu resolver isso logo para que esse problema não precise aparecer maior. Então, não é que não vai acontecer problemas. O que vai acontecer é que eu vou antecipar. Eu vou prever o futuro. Então, a partir do momento que eu me movimentei, gente, presta atenção, me movimentei, tô vendo casa, tô dando um salto para melhor, porque vocês estavam dando um salto. O que vai acontecer? Pré-queda, o que eu faço? Eu fico atento para tudo. Por quê? Putz, vai surgir uma situação aqui que vai colocar a gente em briga. Vocês 2 vão sentar e dar risada. Vamos tomar uma água aqui, tomar um suco e dar risada, porque a gente já sabia que isso ia acontecer, porque nós estamos se movimentando para isso. Então, quando você enxerga com os óculos da aliança, as coisas elas ficam muito mais claras, né? E aí você vai enxergar que tem coisas para melhorar, assim como eu tenho, qualquer um tem. Mas você não sofre. Né? Você fala assim, é isso, tem que encarar. A gente já espera. Bora lá, exato. A gente já espera. É exatamente isso, aparece a pré-queda, conseguimos identificar, né? Olhamos para frente o que pode acontecer, né? A gente vai adiantando, né? Ver o impacto que pode acontecer. Opa, agora vamos alinhar isso daqui para a gente colocar, né, na ordem, organizar e fazer acontecer do jeito que a gente quer que aconteça. Exatamente. Né? E aí, Cida, depois que casamos, né? A gente fez uma cerimônia bem simples, assim como a gente imaginava. Na verdade, foi até maior do que a gente... Depois manda foto pra gente colocar porque aqui no eu acho que quem viu a foto... Foi bem gostoso. Quem viu as fotos deve ter falado assim, nossa, foi mó casamento.
A minha prima, que foi os nossos padrinhos, ela e o marido dela, a Lu e o Riba, eles moram numa casa que perto de onde a gente mora tem um condomínio que ele é bem gostoso, e a casa dela é bem rústica, é bem dentro do que a gente gosta. Aí ela falou, por que vocês não fazem aqui, gente? Porque aí a gente resolveu fazer só um almoço. Aí ela, não, porque aí vamos alugar pelo menos uma mesa para ficar um lugar bonito para as fotos. Eu falei, já tá inventando demais. Aí tá, alugamos. Aí aluguei mesa. Era só um bolinho. Era só um almoço com um bolo de sobremesa. Mas eu vi foto de vocês, acho que no Instagram você me marcou e eu achei de verdade que tinha sido uma super festa. Não foi no campo, disfarçou assim, bem. Né? Ah, olha aí, gente. A casa da minha prima é toda rústica. E aí combinou, a gente fez uma decoração e, ficou super gostoso. E aí eu e a minha prima que fizemos a feijoada, todo mundo amou. Menina, a gente fez uma panela desse tamanho de feijoada. Mas o pessoal comeu. O Wagner falou que agora a régua dele subiu, porque ele come feijoada agora, que a nossa feijoada estava muito boa. E aí, acabou, né, a festa, agora vamos voltar para a realidade, né? Dentro de todas essas mudanças, o nosso custo de vida triplicou, quadruplicou. Aumentou, né? Tipo, o que a gente praticamente gastava por mês era só um aluguel que a gente estava pagando, porque agora a gente paga 2 aluguel, né, o da casa e do estúdio. Aí eu falei pro Wagner, eu falei, a gente precisa se movimentar, porque... Né? Agora o negócio, a gente deu uma segurada nos gastos, né, extras e tal. E aí eu falava eu fiquei incomodada. E aí eu falando pro Wagner, ele falou, não, a gente não tá ganhando pouco. Só que o nosso custo de vida aumentou muito. E essa é uma percepção muito boa. E aí a gente entra num lugar de só cobrança. Né? E aí, mulheres e homens, né? Prestem atenção nesses detalhes, porque o Wagner ele tem toda a razão quando ele fala, não é que a gente está ganhando pouco ou produzindo, mas nós duplicamos, triplicamos o nosso gasto. E aí é onde a gente tem que ficar atento no padrão, né, Paty? Por quê? O que a parte do passado vai fazer? Cobrar mais, trazer mais peso, aquela situação toda. E quando a gente fala do desafiar o homem, que tem muitas mulheres que perguntam, como é que eu desafio esse homem? É diferente do cobrar. É diferente... E eu vou dizer que eu transitei um pouco nesse lugar. Eu cheguei, eu falei assim, amor, o que a gente precisa fazer, né, para trazer mais? Porque assim, eu tenho entendimento que dentro da confeitaria, eu não consigo aumentar muito a minha produção. Porque eu tenho um limite. Né? E eu já falei para ele. Mas esse limite é você que está se dando também, né, Paty? Não, então, mas se você exatamente. Parar e pensar, você pode ter funcionários, você pode ir então, mas aí é o que eu não quero. Então, mas aí você não quer, não é que você não pode. Então você precisa olhar para este lado, porque assim, eu não quero ter funcionários. Por quê? Aí você vai achar qual é a questão. Pô, como é que eu escalo? Se fosse assim, a gente não tinha sodiesa, a gente não tinha grandes mas aí é o lugar aonde eu não quero ir. Tá tudo bem. Entendeu? Porque eu falei assim, hoje, Cida, eu tenho o mesmo faturamento. Só que hoje eu trabalho muito menos. Mas muito menos. Porque eu vou para a confeitaria, eu tô deixando um pouco essa questão de fazer produtos à pronta entrega e focando mais nas encomendas, porque aí eu, né, tava focando no estudo. E aí eu já falei, porque antes eu não tinha horário para trabalhar. Hoje a Maria chega da escola, eu pego ela ainda na confeitaria por conta da logística, e aí eu vou para casa, e aí eu vou fazer janta, vou ficar com a minha filha, mas, a gente assiste um filme. Mas, a mudança de postura, porque essa mulher que é guerreira, ela tem que ser vista e reconhecida pelo esforço dela, ela é aplaudida pelo tanto que ela trabalha, o tanto que ela tem problema. Né? Então, quando você traz, o meu faturamento, ele é o mesmo, só que a minha carga de trabalho é muito menor. E eu decidi que eu queria isso, que eu não queria aumentar o meu faturamento, até pode, o faturamento ele pode até, tem alguns meses que dá uma, né? Mas eu tenho ali um teto. Mas eu determinei para mim que o importante agora não era aumentar o meu teto, e sim eu ter mais qualidade de vida e ter tempo de qualidade com a minha família. Então, assim, tem dia de manhã, às vezes o Wagner sai meio-dia para ir para o estúdio, eu fico com ele ali de manhã, dou uma namoradinha, coisa que era raridade, né? Fico tranquila, eu preparo um almoço, ele almoça, aí eu vou para a confeitaria trabalhar. Então, assim, a minha dinâmica tá super tranquila. Mas aí, nessa questão dele, né, não, a gente só aumentou, a gente tá ganhando bem, mas os gastos também aumentou, não sei o quê.
mas tinha alguma coisa que estava me incomodando. Tipo, eu falei, cara, eu sei que esse homem ele pode mais. Mas aí ele não estava apresentando a postura que eu queria. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Aí comecei a vasculhar, porque nisso eu não deixo o encontro, áudio diário, eu nunca paro, mas aí eu falei, cara, eu preciso pegar aqui alguma coisa que está acontecendo. Aí fui num papo assim, bem descontraído com uma aliada minha, a Rita Mendes, minha best aliada. Ela vira pra mim e fala assim, Paty, esse homem deve te amar muito, porque viver com você não é fácil. Eu falei, puta merda, pra onde eu preciso? Aí eu fiquei a doida. Falei, eu preciso olhar, eu preciso... E eu gosto de conversar com ela, porque ela sabe que a gente não tem entrelelê. Esse é o poder da todas tribo, as aliadas, né? É a racionalidade que traz, e como a gente fala da comunicação mais direta, assertiva, eu não tenho dó, então, por quê? Porque é isso que você precisa ouvir, né? Exatamente. E assim, e antigamente, nossa, mas eu vejo já uma mudança absurda. Quando ela me trazia alguma informação, assim, alguma coisa que ela tinha pescado, em alguma conversa da gente, eu entrava num lugar de justificativa. É a escada da postura de novo. E hoje, cara, tudo que ela olha, eu não respondo nada. Sim, eu só guardo a informação e começo a matutar. Aí eu falei, cara, se ela não tá vindo de lá, é porque daqui não tá indo. Aí eu comecei, daí eu virei a louca dos detalhes. Falei, cara, eu tô controlando. Cida do céu, como tinha coisa que eu... Até a questão de a gente namorar mesmo tava sob meu controle. Sim. Tudo. Aí eu comecei a olhar. Aí eu falei pro Wagner, se prepara, porque vai vir chumbo grosso, porque eu decidi que eu vou sair do controle. E a vida não vai deixar barata, ela vai me testar. E eu já fiquei assim, ó, preparada. Olhando pra todo lado. Menina, mas esse homem deu uma chapuletada na minha cabeça que eu falei, meu Deus. Aí eu fui entender. Porque eu tava esperando alguma coisa. Sim. E aí veio, só que não podia vir alguma coisa que ainda estava sob o meu controle. Na minha cabeça, ó, o poder de decisão ainda ia ser meu, de eu poder resolver algo ou não. E aí eu comecei a olhar muito, a gente teve um encontro lá em casa que eu fiz com o meu grupo. Aí tem a Renata, que ela é anfitriã de um outro grupo e ela é aliada no nosso, onde eu sou anfitriã. E ela me trouxe umas percepções assim maravilhosas sobre a antecipação que a mulher tem, que isso é uma forma de controle também. E isso é de novo, é o perfil dessa mulher guerreira. Eu falo que eu não deixava o Márcio nem fazer uma surpresa pra mim. Eu também não. Não deixava nem, porque eu falava, como é que vai fazer? Deixa eu ver essa lista de pessoas, vai dar errado, não vai ter cadeira suficiente, a comida não vai dar. Porque daí eu sempre descobri a surpresa antes. Então assim, não podia ser leve, não podia deixar que as coisas acontecessem, né? Então, de um lado essa mulher fala, eu não quero esse controle, eu quero ser leve, só que inconscientemente não deixa. Então, quando você começa a mudar essa postura, vai acontecer de novo. E que bom que você conseguiu enxergar, porque é isso, gente, é o tempo todo a gente olhando para falar, opa, aqui de novo. E aí, qual é o poder da tribo? Qual é o poder do aliado? É isso, alguém vir e te mostrar uma coisa que talvez você fala, realmente isso daqui. E quando você muda a sua postura, porque se fosse antes, você ia começar a justificar, ia bater de frente. Não, mas peraí, mas ele também não faz o que lá, mas não, quando você de fato muda a postura e você tá com a escuta ativa, é onde as coisas começam a mudar. Porque, de novo, essa mulher que é guerreira não dá espaço para este homem ser quem ele precisa ser. Como que foi, Wagner, para você, assim, quando caíram essas fichas, as coisas começaram a mudar? Teve um dia que eu me assustei. Porque é para os dois uma mudança que eu achei interessante. É difícil, né? É ela abrir mão do controle e você falar assim, putz, agora também eu tenho que assumir, né? E eu falei para ele, eu preciso te falar, porque assim, não, aí ele falou, você precisa me falar, porque se você vai soltar o controle, alguém precisa pegar, e esse alguém sou eu. Eu falei, justo por isso que eu tô te falando sobre tudo que tá vindo, assim, porque vai vindo enxurrada de informação na minha cabeça, e tem hora que eu deixo ele maluco, coitado, porque eu trago muita informação pra ele. Nós fizemos esse alinhamento, né, e eu fui fazendo alguns testes também, pra saber se ela tava realmente soltando o controle, né.
Eu falei assim, eu vou deixar alguma coisa em off aqui só para ver como que tá funcionando, né? Algumas coisas sim positivas, outras nem tanto, mas só que é o processo, Sim. né? A gente tem que acreditar no processo e vai fazer parte, né? A gente não muda do dia para noite, então a gente vai, né, se habilitando aí para chegar no que a gente quer. Mas teve um dia que a gente estava conversando na cama, essa mulher, eu conversando com ela, ela concordando comigo. Mas aquilo foi me dando uma coisa no peito, eu falei, tá tudo bem? Que estranho, Tá né? acontecendo alguma coisa? O que tá acontecendo? Que estranho, você Né? tá concordando comigo, não tá? Concordando com tudo. Acho que a maioria dos homens não sabe o que fazer depois quando chega nisso daqui. Aconteceu comigo. Ela falou, não, tá tudo bem. Muito bom. Eu falei que te constrangei. Eu falei, totalmente, você acabou de fazer Eu isso. falei pra ele assim, eu falei, você tá preparado pra minha nova versão? Ele falou, uma Não coisa sei. de cada vez. Deixa eu assimilar com você concordando comigo primeiro. Muito bom. Mas é gostoso Mas foi tá muito vivendo engraçado isso esse dia. e ver que dá pra mudar, sabe? Com paciência, com calma, né? Com foco, Fazendo direção, da né? forma Eu falei, eu tô certa, na né? intenção. Correta, com os conselhos corretos, né? A gente sabendo escutar, dá pra mudar sim e ter a vida memorável como a gente quer que seja, né? A Paty trouxe uma palavra que é extremamente importante, intenção. Então, né? porque pra mim sair do controle ainda tá sendo muito intencional, Sim, porque eu não tenho. Eu falei, normal. uma hora vai ser leve. Exato. Enquanto não for leve, a gente vai fazendo. Não, mas isso mas é esse o grande poder. Eu tenho que ser intencional. Eu não tenho que contar com acaso. Então, por quê? Porque para você é difícil abrir mão do controle. Porque, gente, pensa, foi uma vida inteira funcionando assim. Assim como o Wagner assumir tudo. É uma vida inteira. Então, esse reset não é mágica. Não é o pozinho de pirim-plim-plim, que tá tudo lindo e vivemos felizes para sempre. Não. Então, é o estar atenta para falar, opa, não faz muito tempo. Eu, sei lá, deve ter sido o mês passado, eu também com o Márcio, a gente deitou para dormir, eu fui tocar no assunto que ia gerar uma discussão. Aí ele falou assim, é sério que você quer falar disso agora? Aí eu falei, opa, por quê, né? Você falou isso em algum áudio, em algum Falei, encontro, e eu fiquei atenta a isso É. também. E aí eu falei assim, opa, ele é sério mesmo que você quer falar disso agora? Eu ainda insisti, né, naquilo ali. Ele levantou da cama, daí eu falei, putz, qual seria ali meu padrão? Tipo, eu ia provar que eu estava certa e que tinha que falar aquilo ali na hora, e que não sei o quê, né? Depois eu falei, não, é verdade. Pedi desculpas, falei, realmente, você tem razão. E para admitir que ele tinha razão, né? Essa mulher que está nesse lugar, então eu falei, opa, é verdade, você tinha razão. Não fazia o menor sentido a gente falar disso agora, aqui. Não faz sentido. Então, pedir desculpas e vamos lá, e ali, e bora lá. Então, é extremamente importante. E é um exercício mesmo, diário, das duas partes. Mas quando se tem o alinhamento, quando tá os dois olhando para o mesmo lugar, é que as coisas vão funcionar, né? Que a gente vai conseguir dar os passos necessários. Porque, gente, de novo, não é mágica. É um dia de cada vez. E como que tá hoje para vocês a Wagner vida? fala que a aliança, ela é um jogo de videogame. Porque, assim, tudo que a gente resolveu, aí a gente passa de nível, aí vem novos desafios, um monstrão de novo pra matar, e aí você... Só que você não é mais aquela pessoa, então você tá aprendendo a lidar com a sua nova versão, com os novos desafios, e assim a gente vai. Que nem agora no resgate, no último, eu tive um monte de percepção, eu falei, cara... Olha isso aqui. Por quê? A Patrícia do nível anterior não estava preparada ainda para aquele conteúdo. Eu falo para as meninas, eu falo, gente, assiste sempre, que sempre vem coisa boa. Sempre vai, cada nível que você tá preparado para absorver aquela informação. Coisa que no começo a gente não tava. Dormiu. É exatamente isso. E a gente vai, como no videogame, a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai ganhando vidas, vai ganhando forças, né? E as coisas vão ficando mais fáceis de resolver. Você vai descobrindo os atalhos que tem, né? Você vai começando a enxergar tudo de outra maneira mesmo. E hoje, como é que tá a vida hoje? Como é que tá o... A gente tá em constante pré-queda e constante evolução. Muito bom. Tanto que... Gente, a pré-queda, ela não é ruim, ela tem que acontecer. Ela eu falo boa. Pra mim, ultimamente, um dia sem pré-queda foi um dia que não foi vivido direito. Não foi, porque todo dia tem um negocinho ali pra você ajustar.
A gente tinha combinado de vir aqui, já tem uns 15 dias, né? Uhum. Aí, foi bem nessa época que a gente tava passando por uma pré-queda, assim. Aí eu De falei, soltar o controle. de soltar. Foi na semana que eu tava decidindo soltar o controle. Uhum. Aí eu falei pro Wagner, não era pra gente ter ido naquele. Porque não, pra mim, eu sou muito coerente. É isso que eu ia Cida. falar, ainda tava faltando coerência, Tava. né? Uhum. Eu falei, cara, não era a hora, assim, sabe? Tipo, a gente tava no meio do desenrolar desse... Uhum. Hoje eu tô tranquila, hoje eu já entendi, eu olhei, sei que ainda vai aparecer um monte de coisa pra olhar, mas assim, hoje o que eu me determinei a ver e olhar e dar ênfase pra isso e ficar muito atenta aos detalhes, eu tô me policiando todos os dias. E o alinhamento de verdade, o que eu e o Wagner estava há 20 dias atrás, tipo, hoje já mudou absurdamente. Absurdamente, assim, já, tipo, mudou muito, 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 muito. E quando você está disposto, né, Wagner, a encarar, a confrontar de fato as situações, as pessoas, é isso. Você fala, pô, só 20 dias, mas 20 dias parece que foram 2 meses de coisas que aconteceram e mudaram, né? Você percebe isso? Foi, até porque o que você falou, né, de que ele não estava muito assíduo nos conteúdos da aliança. Não foi? Eu percebo, sim, né? Eu sou muito observador, né? Eu gosto de estar observando o que está acontecendo e ir trabalhando dentro da minha cabeça, encontrando soluções para ficar mais leve, né? E é assim que eu venho fazendo, né? Você perguntou como que tá a nossa vida hoje, né? Então, desde quando eu comecei esse movimento, né, de ter a disposição, de correr atrás, né? Porque eu entendi, porque a Patrícia, o que ela quer viver depende muito de mim. Sim. Eu não posso cobrar da minha esposa uma coisa que ela vai ficar no papel do homem estar fazendo, Boa. né? Então eu entendi que eu falei assim, eu preciso dar mais tempo para ela ser essa mulher, deixar de ser essa mulher guerreira e ser essa mulher que a gente quer que ela seja, né? Então foi aí que eu comecei a me movimentar e com todos os ensinamentos, hoje, né, a gente tem a nossa casa, hoje eu tô com o meu estúdio, né, a gente alinha, a gente senta, a gente conversa, né, protegemos a nossa filha, né, bom. ela tava me falando esses dias, uma mensagem, né, no dia, eu sei que você tá trabalhando, mas me manda uma mensagem, ontem eu fiz isso. Eu né, enxerguei também esses dias mandei que a algumas mensagem coisas para ela, e são essas pequenas coisas que parecem ser pequenas, mas só que elas são grandes, né, dentro das nossas vidas e que precisam ser feitas, né, e é assim que a gente vem passando por esse processo, né, conquistando o nosso sonho de passo em passo, de degrau em degrau, e com a certeza que trabalhando dessa forma, se unindo dessa forma que nós vem nos unindo, né? Fazendo os alinhamentos necessários quando se precisa, a gente sabe que a gente vai conseguir chegar lá. Porque eu vivo para eles e eles sabem disso. Ah, muito legal. Ô, Paty, se você pudesse deixar um recado aqui para quem está assistindo a gente, né? Qual seria, assim? Gente, de verdade, a aliança, pra mim, foi um divisor de águas na minha vida, assim. Hoje, eu sei sonhar, hoje eu tenho objetivo, tenho meta, tenho minha família, que pra mim, dentro de tudo isso, é o mais importante, porque eu sempre fui doida nesse homem, mas eu já tinha decidido que eu não queria mais viver com a doença dele. Porque eu sempre falei que eu ocupei sempre um segundo lugar, né? Uhum. E hoje, não. Hoje eu sou primeiro. Então, assim, eu acho que é o melhor caminho para quem quer resolver qualquer coisa na vida. Porque aqui a gente resolve o financeiro, a saúde, a minha saúde tá bom, relacionamento. A gente resolve tudo. Não tem como uma pessoa entrar para esse movimento e não ter resultado. Só se não Só fizer, se não né? fizer. Se não fizer, não tem. Muito Porque, bom. que nem diz o Elton, né? Tem gente que faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e tem, até quem faz pouquinho, às vezes tem resultado. Sim. Então, assim, tem todas as ferramentas, todos os caminhos. Aqui a gente, de verdade, a gente tem apoio, a gente encontra resposta para tudo. Para Muito tudo. bom. Eu nunca tive um questionamento que aqui dentro eu não encontrei resposta. Que legal, Nunca. Paty. Nunca. E, gente, realmente a companhia de pessoas
que a gente tem aqui dentro faz total diferença. Muito bem. Total diferença. O que a gente tem para onde a gente pedir um socorro, e às vezes eu falo, gente, hoje eu nem tô precisando de pensa comigo não, mas às vezes a gente só precisa botar pra fora. Mas é verdade mesmo. Sem julgamento, e a gente Então, sabe que é isso um que eu ia tatame, falar. que é um lugar seguro, Exato. que você vai falar e a pessoa vai falar assim, tá bom, e agora? O que você vai fazer com tudo Exato. isso? E você, Wagner, se eu pudesse deixar um recado aí para estes homens, para os nossos aliados? Bom, Cida, assim como eu tinha falado anteriormente, a aliança ela mudou a minha vida, né? Eu sei que hoje muitas famílias passam, né, pelo que eu passei, né, e às vezes não tem uma direção, um caminho, ou já tenha tentado de vários ou diversas, né, movimentos para tentar se livrar de algo muito pesado. A gente sabe, eu sei bem como que é, né, e tentar entender que dentro da aliança, né, se tem um fundamento da filosofia que você pode sim chegar, né, a um resultado positivo. E eu acho que esse seria o meu conselho dentro disso. E dizer de relação pessoal, né, tanto da família, profissional, mudou a nossa história de verdade, né? Então que se dê a oportunidade de conhecer, de entender como funciona, né, colocar isso dentro do coração e saber que funciona, isso muda vidas, viu? Obrigado, gratidão a vocês, ao Elton, um beijo, ao Ramon, ó, um abraço, Cida, Tá até se de inspirando, coração, né? sabe? Ramon. Hoje eu vim a la Ramon, mas é isso, vocês Muito bom. são demais, eu só tenho gratidão por ter salvado a minha vida e a da minha família. Que lindo ouvir tudo isso. Muito, muito obrigada. Foi o que eu falei, vocês materializam a construção do mundo novo. Então, quando eu vejo a Maria sendo protegida por um homem forte, desafiado, e uma mãe que resolve ser mãe, ser mulher de verdade, trazer essa sabedoria, eu fico emocionada e feliz de fazer parte de tudo isso. Quero continuar aqui acompanhando vocês, quero que a gente faça muitos outros celebres, muitos outros encontros. Muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês estão fazendo para desafiar este homem, o que vocês estão fazendo para abrir mão deste controle, como a Paty fez, como o Wagner está fazendo. Então me contem o que vocês acharam, quais temas vocês querem que eu traga mais aqui também para Me Empresta a Sua Vida. E é isso, até a próxima. Um beijo.